Pessoal, há muito tempo eu tenho planejado de fazer uma série de vídeos falando sobre os principais erros dos ar-condicionados inverters. Como eu já tenho falado para vocês, este ano eu fui em muitos treinamentos que são passados para as autorizadas, embora eu não sou, mas eu tenho como ir nesse treinamento, e eu tenho aqui um vasto material didático, né, das principais marcas de ar-condicionados inverter, e eu vou estar compartilhando com vocês todo esse conhecimento, todo esse treinamento que eu adquiri, né? São os manuais das máquinas. Com eles vocês conseguem fazer manutenção em qualquer máquina de ar condicionado inverter, tanto residencial como comercial leve, de cada marca, evidentemente, tá? Inclusive porque uma das maiores dificuldades dos instaladores de ar-condicionado não é nem instalar a máquina inverter. Ainda tem muita dúvida, né, maiormente para quem está começando do zero. Mas a maior dificuldade de qualquer instalador de ar-condicionado é quando o cliente liga e fala que a máquina parou e tem umas luzes piscando. Tá? É o pavor da maioria dos instaladores. Não é todo mundo que se arrisca, se aventura a ir lá ver, porque a tecnologia ainda mete medo em muitas pessoas, né? E de fato tem razão, realmente não é tão simples assim. Mas as máquinas de ar condicionado elas ajudam, né, a localizar, pelo menos elas dão uma direção através de códigos de erro, que geralmente podem ser números ou letras, ou simplesmente esse código eles podem ser interpretados através de luzes, né, que ficam piscando intermitente. Tá? Hoje eu vou falar para vocês sobre um erro de uma máquina da LG, que é o erro 62, tá? Mas o objetivo não é exatamente falar só sobre esse erro 62, né, ou sobre o erro 62, porque no caso das máquinas LG inverter vai até o código 67. Tá? O objetivo não é nem só falar sobre esse erro em específico, mas e sim ensinar para vocês como interpretar, né, os códigos de erro através dos LEDs, né, que ficam piscando intermitente. Tá? Isso é o fundamental, porque você entendendo isso, você vai conseguir interpretar com muita facilidade todos os códigos de erro das máquinas LG. Tem um vasto material aí na internet, nos grupos de WhatsApp, tem até app que fala sobre códigos de erro, mas a maioria estão ultrapassados. Essas tecnologias de agora, até mesmo máquinas convencionais que tem duas placas, uma na evaporadora e uma na condensadora, até mesmo essas máquinas que não são inverter, elas são meio complicadas. Então, a maioria desses códigos que o pessoal fica compartilhando por aí não serve mais para essa tecnologia, beleza? E eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, vou deixar um link de um blog que eu tenho, né, de ar-condicionado inverter, que vocês vão poder pegar lá em PDF, tá, os códigos de erro da LG, tá? Todos os códigos, como eu falei, vai até o código 67, tá bom? Vou estar deixando esse material lá disponível para vocês gratuitamente. É o primeiro link aqui da descrição, beleza? E aproveitando, né, quem quer se especializar em instalação de ar-condicionado inverter, convencional, multi-split, split cassete, piso-teto, comandos elétricos voltados para refrigeração, aqui também na descrição do vídeo tem o link aí do meu site, né, que é o meu curso, para você dar uma olhadinha aí sem compromisso, tá bom? Então bora pro conteúdo aqui. Bom, então vamos lá, pessoal. Nessa evaporadora específico, que eu vou passar o videozinho logo a seguir, ela tem 3 LEDs aqui, ó. Tá? Um é o Power, o outro está escrito Loncari, estou lendo em português, que eu sou aqui do Brasil, e o outro é Pré-Rating. Também não sei o que significa, mas isso não é o importante. Ela tem 3 LEDs. No erro que vocês vão ver, o LED Power, o vermelho, está piscando 2 vezes. E o LED Loncari, que é o segundo LED, está piscando 6 vezes. Ah, um detalhe também que eu esqueci de falar para vocês, que os LEDs, para vocês entenderem melhor,
sobre a interpretação de código de erro, tá? Vamos considerar que esse daqui é o LED 1, esse é o 2 e esse é o 3, tá? De cima para baixo, ok? Na placa, com certeza vai estar piscando também, que na placa, dependendo do modelo, de repente pode ter um LED só, um LED bicolor, tricolor, que pode piscar em duas ou até três cores diferentes, tá? Mas na placa, esse mesmo código aqui, na evaporadora que está piscando 2 vezes, 6 vezes, na placa da condensadora, se abrir a condensadora, você vai ver o LED vermelho piscando 6 vezes e o LED verde piscando 2 vezes. Qual que é a regra para você interpretar esse código aqui? O LED número 1, cada piscadela que ele der é igual a 1. Aí, hoje está difícil aqui. O LED 2, cada piscadela que ele der equivale a 10. Tá? Logo, se eu tenho o LED 1 piscando 2 vezes, cada piscadela significa 1, então eu tenho 2. Se o LED 2 está piscando 6 vezes e cada piscadela vale 10, 6 vezes 10, 60. Se eu somar, vou ter o código 62. Tá? No manual de manutenção da máquina, me diz que o código 62 é superaquecimento no dissipador de calor. Uma outra regra, pessoal. Tem um outro macetezinho, uma outra regrinha que vocês precisam aprender, precisam saber, tá? Para não fazer confusão. De onde que é esse dissipador de calor, em qual placa, né? Porque falar em dissipador de calor ele é genérico, né? O regulador de tensão pode muito bem ter um dissipador de calor. Então, para a gente não fazer confusão, atentem para isso, ó. Até o código número 12, o problema está na evaporadora. Do 21 ao 67, o problema está na condensadora. Como a gente já fez aqui as continhas básicas e chegamos à conclusão que o código é 62, obviamente 62 está acima de 21. Então o problema é na condensadora. Evidentemente, como já falado, se você for na condensadora, vai ter LED piscando, tá? Com essa mesmo parâmetro, tá? LED vermelho 6 vezes, LED verde 2 vezes. Não quer dizer, dependendo, eu não conheço todas as placas da LG, mas não quer dizer que tenha 2 ou 3 LEDs. De repente pode ter um LED só, que há a possibilidade desse LED emitir até 3 tonalidades de cores, tá? Pode ser o mesmo, é só ficar atento à quantidade de vezes que ele está piscando. E ele tem intervalo, tá? E não fica intermitente, lógico, senão, se for de repente o mesmo LED, então com certeza ele vai piscar o vermelho 6 vezes, vai dar uma pausa, e aí vai piscar o verde 2 vezes, vai dar uma pausa, aí volta para o vermelho, tá? Para não confundirem. E mesmo que tenha 2 LED ou mais e eles estiverem piscando ao mesmo tempo, você tem que olhar um LED por vez, tá? Olha um, conta, anota.
olha o outro, conta e anota, tá? Isso aí é muito importante. Bom, agora eu vou passar bem rapidinho um videozinho, que inclusive foi até um dos membros do nosso grupo que enviou, tá? Vou passar o vídeo para vocês terem uma ideia desse código de erro na evaporadora, tá? E na sequência eu vou dar mais algumas explicações, dar mais algumas dicas, né? Vamos dizer assim, beleza? Bom, pessoal, agora que a gente já sabe que o problema é no dissipador de calor e que esse dissipador de calor só pode ser o da placa da condensadora, já que o código é acima, né, do código, já que o código de erro diz claramente que é na condensadora, né, por conta da regra que eu já falei, do 21 ao 67 é na condensadora. Então eu vou mostrar para vocês de que dissipador de calor o código se refere. O dissipador é esse daqui, ó, essa peça de alumínio. E onde que fica esse dissipador de calor? Quando você tirar a tampa da condensadora, você vai ver a placa na seguinte situação. Bom, vocês vão ver a placa assim, ó. Tá? Essa placa não é da LG, tá? Essa é uma placa da Samsung. Mas inverter é inverter, tá bom? Não teria como eu comprar uma placa de cada marca, porque eu vou fazer inúmeros vídeos, então eu vou estar sempre utilizando essa placa aqui, porque praticamente os componentes que tem uma, tem todas. Então esse é o dissipador de calor, tá? Ele fica assim, ó. Tá? Sobre qual componente ele fica? No caso da LG, ele fica em cima do IPM. Tá? O IPM é responsável por fazer a modulação, é do IPM que já manda, né, os pulsos elétricos direto para o compressor. Tá? Que uns falam que é corrente alternada, outros falam que é corrente contínua. Não vamos entrar nessa linha de discussão, que isso aí é complexo, mas é do IPM que já vai direto, né, para o compressor. Agora, entenda uma coisa. Quando uma pessoa, uma criança tem febre, não quer dizer que a doença é a febre. Tá? Então, quando esse código remeteu superaquecimento no dissipador de calor que está absorvendo o calor do IPM, tá? De repente não quer dizer que só você trocando a pasta térmica resolve. É a primeira coisa a se fazer, porque é meio que o óbvio, né? É o lógico. Tá? Desparafusar, aqui por trás tem uns parafusinhos, você tira o dissipador de calor, né? Tira o dissipador de calor e troca a pasta térmica. Tá? Só que isso não é o suficiente. É importante você observar alguns parâmetros também. Como eu já fiz a analogia da febre, né? Não adianta dar remédio para a febre, porque a febre não é a doença. É apenas um alerta. De repente o IPM ele pode estar superaquecendo por outras razões. Tá? Que outras razões? Ele serve para alimentar o compressor, certo? Se de repente o compressor tiver um superaquecimento por corrente alta, de repente por má instalação, tubulação curta, ou de repente a serpentina está quase bloqueada, não está tendo uma troca de calor no condensador, tudo isso pode influenciar, inclusive até mesmo no superaquecimento da placa em si. Tá? Então não quer dizer que esse código de erro é exatamente isso, a trocar a pasta vai resolver. Tá? Pode ser apenas um alerta de um problema. Tá? Então é importante analisar as condições de instalação da máquina, se não foi você ou se você vai instalar uma máquina. A partir de hoje você já sabe que é importante seguir os parâmetros do manual, né? Todas as recomendações que o fabricante indica para a gente estar fazendo, né? A bitola da tubulação, a metragem, né? Se tiver que adicionar fluido ou se a máquina perdeu o fluido e tiver que fazer do zero, fazer o vácuo da carga por balança, né? Para não colocar fluido a mais, porque o compressor, se ele trabalhar com excesso de fluido, né? Ele vai também aumentar a corrente. De repente
pode estar superaquecendo o IPM. Tá? Um outro fator que superaquece o IPM é a baixa capacitância aqui nos capacitores, tá? Porque a corrente alternada passa por vários componentes, não vou entrar em detalhe agora, mas antes de ir para o IPM, ela vem para o banco de capacitor. Do banco de capacitor é que vai para o IPM. Então, se porventura algum desses capacitores tiver com capacitância baixa, pode acontecer também, né, aumentar a corrente. Aumentou a corrente, aumenta, né, a temperatura sem sombra de dúvida. Pode vir a dar outros códigos de erro, como corrente alta no IPM ou no compressor, coisa dessa natureza. Mas é uma máquina, tá? É uma máquina elétrica e eletrônica. De repente o sensor, por alguma razão, identificou um erro primeiro aqui do que o outro, né? Mas aí se você trocar a pasta térmica, de repente não resolver, você já tem essas dicas aí que eu estou deixando para avaliar outros parâmetros da máquina, instalação, limpeza, tá? Excesso de fluido ou falta, tá bom? Para poder solucionar o problema, beleza? Bom, e como eu já falei, pessoal, aqui no primeiro link da descrição é o meu blog, você vai clicar nele, tá? A primeira postagem que tem lá, você vai ver código LG, tá? Então você clica e você vai fazer um link, você vai fazer o download dessa planilha que eu vou estar deixando com os principais, todos os códigos no caso da LG, tá? Inverter, tá bom? Obrigado, se não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like agora, tá? Ativa o sininho porque, como eu já falei, vou estar postando vários vídeos sobre, já postei alguns e vou postar muito mais sobre a tecnologia inverter, inclusive código de erro, que é o que realmente mais preocupa o instalador, né? Na hora da manutenção. Instalar a máquina é tranquilo, não tem muito segredo, né? Tem, mas nem tanto. Tá? Mas a questão da manutenção é que pouca pessoa se aventura porque tem medo dessa tecnologia que ainda não é muito bem esclarecedora para todo mundo, tá bom? Obrigado por estar no meu canal aí, fica com Deus e até o nosso próximo